a série Milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a fé do gringo. A fé do gringo. Vários textos que lemos ainda há pouco, né, eles falam sempre em Senhor, né? Senhor, cantamos também Adonai. Adonai no hebraico é Senhor. E Senhor é um título, apenas um título respeitoso, é verdade. O nosso Deus, quando Ele se apresentou ao seu povo, nós sabemos, Ele falou o seu nome, Ele se revelou com o seu nome, Ele disse o seu nome. O problema de Israel é que diante de Israel tinha a bênção e a maldição. Se Israel obedecesse, seria grandemente abençoado. E mesmo com todas as desobediências, num balanço geral, a gente vê as grandes bênçãos de Deus sobre Israel. Hoje, a escola bíblica, na classe de adultos, aula professor Júlio César, ele tratou sobre Gideão e os 300 homens, 300 soldados. É interessante que Israel ia enfrentar mais de 120 mil pessoas, ou soldados, e apareceram 32 mil. E Deus disse, é muita gente, o povo, eu conheço esse povo vai dizer que foi por sua própria força que ele venceu, e não será por sua própria força. 32 mil não consegue enfrentar esses, eu acho que 125 mil, ou 145 mil, que ele disse. E o Júlio César é um militar, e ele disse, nos estudos militares, para que um país derrote o outro assim, precisa ter 3 vezes mais o número de soldados. Então precisava de 405 mil soldados para vencer, para resolver o problema da guerra. E apresentaram-se apenas 32 mil homens. E Deus disse, é muita gente. Os que estão tremendo, pode voltar para casa. Aí é logo 22 mil. 22 mil caíram fora. Deixaram só 10 mil. 10 mil. Aí, Gideão, estou com 10 mil, que perda que eu tive, né? A gente pensa assim. E Deus falou, é muita gente. É muita gente. Eles vão beber água. Os que beberem água de uma certa maneira, eu seleciono, você faz isso aí. E aí, realmente, aqueles que certamente estavam armados e que entraram na água, aqueles 10 mil homens entrando na água, aqueles que beberam a água, lambendo a água, talvez com armas, lambendo, porque atentos, preocupados, Deus selecionou esses 300 homens. É loucura, loucura pura. 300 homens para enfrentar 145 mil homens. É impossível. Como é impossível a Guerra dos 6 Dias de 1967, junho de 1967. Em 6 dias, Israel derrotou todos os adversários. Todos os países que já tinham entrado na guerra e os que estavam preparados para entrar, tudo derrotado. E a vitória foi grande, ele expandiu tremendamente seu território. Em 1967, eu me lembro dos noticiários na televisão. Então, este Deus é maravilhoso. Este Deus se apresentou com o nome de Iavé. Você conhece muito bem o vocábulo aleluia. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas falam aleluia, mas não sabem o que estão falando. Aleluia é louvai a Ia de Iavé. Por isso que a palavra original, no final dela é aleluia, J-A-H. No inglês é hallelujah. Alguns falam hallelujah em alguns outros lugares, porque é J-A-H, que e no hebraico não tem a pronúncia do J, por isso que é I. O J vira aí, por isso que é Ia, aleluia, Iavé. Se fosse completo seria aleluiavé. Aleluiavé é a abreviação, ou abreviatura, aleluia, Ia. O nome de nosso Deus é Iavé.
Mas alguns questionam, nós não temos certeza absoluta dos fonemas. É verdade, isso é verdade. Porque o tetragrama era conhecido do povo. O tetragrama são as 4 letras, as 4 consoantes. As 4 consoantes eram conhecidas do povo, mas o povo, pela sua desobediência, foi tirado daquela terra. Por isso eu falei da bênção e da maldição. Por desobediência foi mandado para todos quanto é nação. E permaneceram muitos anos, e as gerações perderam o seu idioma. Que pena, quando retornaram, cadê o idioma? Sabiam quase nada ou nada. Então, apareceu um grupo chamado de maçoretas, eruditos, estudiosos do idioma, que colocaram vogais embaixo das letras. No hebraico não existe vogal do lado, é sempre embaixo para dizer, para denunciar. Isso é uma inserção, não faz parte do original. Então perderam os nomes certinhos, os fonemas, e introduziram os maçoretas, introduziram as vogais, e então passou até o idioma de novo. Mas agora o idioma não como era originalmente. E o nome de Deus também eles esqueceram, não sabiam mais. E eles então, você consegue botar aqui? Eles então simplesmente passaram a chamar. Aí, não por causa disso, e não é essa a desculpa, mas sob o argumento de que Deus disse, não tomarás o nome de Iavé, não tomarás o nome do tetragrama em vão. E a ordem é essa, não tomarmos o nome de Deus em vão. O nome de Deus não é Deus, o nome de Deus não é Senhor, o nome de Deus é Iavé. Português, Jeová. Então, no hebraico é Iavé, nome não deveria ser traduzido. Funcionando? Já está ligado aqui? Oh, ótimo, obrigado, Jorge. Então, nome não deveria ser traduzido jamais, nome de ninguém. Seu nome é Ruth em qualquer lugar do mundo. Só há uma exceção, quando o nome no outro idioma é um nome obsceno, um palavrão, por exemplo. Por exemplo, a gente, aquele técnico que tem aqui no Brasil, conhecidíssimo, Cuca, ele vai na Colômbia, ele não pode ser chamado desse nome de jeito nenhum. Vão lá descobrir o nome dele certinho e vão falar, porque isso é um palavrão de baixíssimo calão, baixíssimo nível lá na Colômbia. Então não pode ser falado de jeito nenhum. Você falar que o mestre Cuca lá, você acabou. Se você estiver num púlpito, acabou, você não consegue mais, acabou o culto. Porque é um palavrão muito feio, muito sujo, de muito baixo nível. E, então, neste caso, troca o nome, do contrário, não. Eu sempre dou o nome daquele grande piloto que se acidentou, Michael Schumacher, que se você falar assim para o alemão não sabe o que você está falando. Quando ele repete para você o nome certo, você que não sabe o que ele está falando. A gente já teve experiência de alemães aqui. Michael Schumacher, não sabe quem é. Aí ela vai falar um outro nome. Mas se for traduzido, a gente tenta falar o nome da pessoa. A gente não muda o nome, a gente não sabe falar com os fonemas dele, porque também se falássemos aqui ninguém ia entender. Então a gente fala Michael Schumacher, que seria traduzido para o português, você imagina traduzir nome, seria Miguel Fazedor de Sapatos. Bonito o nome, né? Miguel Fazedor de Sapato, aí chama logo ele de Fazedor de Sapato, porque vai chamar só do sobrenome. Não tem lógica nenhuma traduzir nomes. E a gente traduziu Jesus é Yeshua, Iavé, olha como é que são próximos, Iavé, Yeshua, Iavé. São nomes muito parecidos, porque tem exatamente o mesmo significado, o que era, o que é e o que há de ser, o eterno. Então, é isto.
E ainda também quero falar a todos que estão online, aos que estão aqui, que nós estamos percebidos que temos dirigentes, temos pregadores, né? É uma oportunidade que cada irmão e irmã tem de se aprimorar e de servir ao Senhor. E eu queria que a igreja orasse pelos dirigentes, orasse pelos pregadores. Na quarta-feira foi o Clóvis que pregou, na próxima será o pastor Miranda, mas os novos dirigentes, que a igreja se preocupe nesse detalhe de orar, de interceder por eles, os que apresentam, os que fazem a consagração dos dízimos, apresentam os visitantes, e vamos tocar. Mas vamos falar sobre o tema, a fé do gringo, e vamos aos textos bíblicos. São dois textos paralelos, um em Mateus, outro em Lucas. Nós vamos ver os dois textos, Mateus 8, versos de 5 a 13. Um episódio curtinho, mas que nos traz ensinos maravilhosos. Vamos ver o que diz primeiro Mateus 8, de 5 a 13. E que o Pai nos inspire e nos dê sabedoria para compreendermos sua palavra. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 7, versos de 1 a 10. Diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou a Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor muito estimava, ou estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes a alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Presta atenção, líderes religiosos. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo de meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Observa isso, hein? Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Pai, dá-nos sabedoria, entendimento, encha-nos com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos aqui presentes, meus irmãos online, todos que ouvem esta mensagem de Deus, a palavra de Deus, através do próprio Jesus, diz que a fé remove montanhas. É o que se aprende com Jesus quando os seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Está em Mateus 17, verso 20, ele diz assim, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Com base neste episódio em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e eles depois perguntaram a Jesus, que expulsou o demônio, por que eles não conseguiram. Então Jesus disse que era porque eles não tinham uma fé do tamanho micro de um grão de mostarda. E se tivermos fé, então removeremos. A fé remove montanha. Para melhorar a compreensão, vamos destacar dois elementos importantes do texto antes de entrar no seu conteúdo. O primeiro diz respeito à problemática tradução da Nova Versão Internacional, da Nova VI, para inserir a expressão líderes religiosos, como vocês viram. Aqueles que são mais atentos já devem ter perguntado: o pastor Miranda cansa de dizer que no Novo Testamento não aparece a palavra religião, nenhuma vez. E no Antigo Testamento, 0 vezes. No Novo Testamento aparece 4 vezes as imprensas traduzindo religião. Por exemplo, a religião verdadeira é esta: visitar as viúvas em suas necessidades, os órfãos, Tiago 1, verso 26, 27, e mais em 2 situações. Mas essa palavra que está ali é traduzida como religião somente em Tiago. Nas outras ocasiões não são. Colossenses e Romanos não são traduzidos por religião, mas são traduzidos por tradição, são traduzidos por adoração. Adoração de anjos, por exemplo, é a mesma palavra. E a palavra é treskeia no grego. E a treskeia seria muito melhor traduzido por culto. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus é isso. É exatamente o que Jesus sempre pregou. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não existe culto a Deus se eu desprezo meu irmão. Não existe culto a Deus se eu maltrato, se eu injusto. Não existe culto se eu não considero, eu não amo meu irmão, eu desprezo meu irmão. Não existe culto ao Senhor. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas líderes religiosos, este termo não está no original. A Nova Versão Internacional não foi feliz nessa tradução. Vamos a dois grandes teólogos antigos, muito conhecidos. Antes vamos ver a tradução da Bíblia, famosa Bíblia King James, atualizada em português, traz também líderes religiosos. A João Ferreira de Almeida atualizada traz anciãos judeus. Se você tiver lá aí, você vai ver. Anciãos judeus, não são líderes religiosos, anciãos, são líderes judeus, simplesmente líderes. A King James, que é a inglesa, ela traz The Elders of the Jews, líderes dos judeus, ou anciãos dos judeus, está nessa Bíblia que é famosíssima no mundo inteiro. No original aparece a palavra presbíteros no grego, e presbíteros significa em inglês elder, e em português ancião, ou chamado de líder. O ancião não significa velho, mas de que os judeus transformaram o relacionamento que deveria ter com Deus numa religião, num sistema religioso, tornou-se realmente uma religião, e por tornar-se uma religião,
por terem construído um sistema religioso, não conheceram a Deus, não identificaram Jesus. Eles rejeitaram o autor da vida, o unigênito de Deus, o Emanuel. Eles quiseram todo o tempo matar. O sistema religioso quis assassinar o Filho de Deus em todo o tempo. Em todos os encontros, com duas exceções, e uma das exceções é essa aqui que estamos nesses dois textos que vimos. Comentário de Adam Clarke, também muito famoso no mundo inteiro. Anciãos dos judeus. Estes eram magistrados no local ou anciãos da sinagoga. Ambos recebiam este nome. E a sinagoga que aquele centurião havia construído. Comentário de John Wesley. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando que ele viesse e curasse seu servo. Usei este tempo para demonstrar que as traduções que inserem religião é porque as suas editoras, suas imprensas, seus diretores, seus líderes, eles têm o conceito religioso. Eles ensinam religião. Eles não descobriram ainda que religião é humana, é coisa da terra, é para provocar um ao outro, é para dizer que a minha é melhor do que a sua, é para separar-nos, é para que confiemos nos sistemas humanos. E então se cria um monte de religião, como está acontecendo. E religiões vão criando por aí. Cada dia surge uma igreja. Cada dia um aglomerado, e cada dia mais fantástica, cada dia com mais luzes, cada dia com mais glamour, cada dia com mais brilho, cada dia com mais grandiosidade ou suntuosidade. Vocês já repararam que muitos cantores, é claro, a exceção existe, muitos cantores e cantoras se tornaram pastores. Mas por que os cantores e as cantoras se tornaram pastores? Usaram as igrejas, usaram os ministérios pastorais, os pastores de verdade. Agora, depois que conseguem fama, depois que se tornam conhecidos, usam as rádios, aí se fazem pastores e montam igrejas e arrebanham milhares de pessoas, porque se tornaram famosos, queridos, que se basearam nas igrejas, agora estão montando igrejas, e montam as igrejas e colocam muitas luzes, é um show verdadeiro, e atrai tanta gente, atrai os jovens, atrai adultos, atrai todo mundo. E estão criando também empresas eclesiásticas, e vão criando essas empresas, e só falta ter a franquia. E se não já tem, deve ter franquias para usar aquele nome que recebe uma carga de publicidade gigantesca, porque tem estrutura para isso. Assim está. Então as religiões vão brotando, e o que Deus quer de nós é relacionamento. Deus não está preocupado com as luzes, com a suntuosidade, mas com vidas de homens e mulheres que brilham na rua, que brilham e que lutam contra o pecado onde estão. E não vivem a vida como se fosse um show artístico, e só de emoções da carne e nada do espírito, nenhuma renúncia, não. A segunda palavra que eu quero destacar é centurião, título centurião. É um título romano. O que é um centurião? Centurião vem do latim centuriones, e é um substantivo masculino, e funciona na organização militar romana. Organização militar romana. É o chefe que comandava um grupo de 100 homens. A centúria, a famosa centúria. E os romanos espalharam isso para o mundo que eles dominavam. Ou centenário, ou centúrio. Isto é um centurião. Eu vou pedir para colocar a imagem de um centurião. Você tem uma ideia, ver como é que era um centurião. Olha só. Uma ideia de um centurião romano. Vamos colocar para ver isto. Um centurião, um líder romano. É um gringo, é um estrangeiro. Ali está. Olha só, um centurião é um comandante. É um homem que tem poderes militares, poderes para julgar também,
abertos, estavam embevecidos, dia após dia acontecendo coisas magníficas, magníficas, magníficas. E eles creram, eles estavam sendo construídos por Deus, e eles creram em Deus, creram em Jesus, a ponto de se transformarem em transmissores do mesmo conteúdo. E isto é maravilhoso, porque eles se converteram, eles se deram, eles se moldaram, eles receberam, eles trouxeram para dentro deles o próprio Jesus. Então eles dão continuidade à obra. Mas o tempo vai passando, eles se separam, cada um vai para um lado depois, anos depois, 30, 40 anos depois, 50 anos depois, já estão ficando velhinhos, e a gente precisa registrar essas coisas. É preciso registrar, isso é muito natural. E o desejo de preservar. Então, guiados por Deus, eles registram. E agora, um se lembra de uma coisa, mas um detalhe lhe foge. O outro escreve, Lucas escreveu, porque fez pesquisa. Lucas não viu, Lucas pesquisou o que era dito e fez análise de documentos e produziu o livro de Lucas e o livro de Atos. Então, para Lucas foram pessoas que foram enviadas, para Mateus foi o próprio centurião que foi até Jesus. Eu pergunto, descredibiliza a história? Descredibiliza o poder de Deus, o poder de Jesus. Jesus foi buscado. Uma outra argumentação para isso é que muitos escritores, eles escreviam como tendo sido a própria pessoa, mesmo tendo sido mensageiros, porque eles consideravam o seguinte: ele que mandou, é ele que está fazendo. Pode ter usado, não importa, ele não deu atenção. Lucas deu atenção a esses, Mateus não teria dado, segundo alguns eruditos. Por exemplo, no passado, na cultura hebraica, a mulher estéril, ela pegava a serva dela, entregava ao marido e dizia: olha, fique com ela esta noite, você vai gerar um filho para nós. E gerava o filho não era da serva. O filho era dela, da esposa, que entregou a serva para ter um filho para ela. Ela era a mãe, apesar de ter sido gerado no ventre da serva. A gente vê isso, a própria tribo de Israel, os filhos de Israel foram assim. Então, não importa como foi, eu sei que a palavra de Deus está mostrando que Jesus é buscado por quem pode, seja diretamente pelo patrão, pelo centurião, ou por seus mensageiros, mas não foi buscado pelo doente, pelo que estava morrendo, que estava paralítico, doente, estava entrevado. Olha, ele não tinha como ir, esse não tinha como ir. Então alguém foi por ele, seja o próprio centurião, seja os mensageiros mandados pelo centurião, sob as ordens do centurião. Jesus foi buscado por quem pôde ir. Não importa quem, foram buscar Jesus. Nós temos isto revelado claramente em Mateus 8, 5 e 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E em Lucas, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Estava ali um doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos, alguns anciãos dos judeus, eram líderes judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Possivelmente fariseus, porque nessa época os fariseus dominavam. Os fariseus estavam no auge, e esta foi uma das exceções que os líderes da sinagoga
foram bonzinhos diante de Jesus. Ah, o moço é bom, o moço construiu a nossa sinagoga, ele é bondoso, ele merece Jesus. Foram delicadamente falar com Jesus, foram respeitosamente falar com Jesus. Esta é uma exceção. A outra exceção, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Fora estes dois encontros, todos os demais foram de grande confronto, de hostilidade tremenda, de um choque tremendo entre a religião e Deus, entre um sistema religioso e a revelação maior do amor de Deus através de Jesus Cristo. Foi esta aqui, como adulto, a única exceção, que estes homens chegaram de forma gentil a Jesus, sem malandragem, sem artimanha para pegar Jesus pelo pé. Foi aqui, ou é um encontro honesto desses líderes da sinagoga. Meus queridos, então aqui está, Jesus é buscado por quem pode. Significa dizer que você pode buscar a Jesus para outras pessoas. Você pode buscar a Jesus para o que está perdido. Você pode buscar a Jesus para o parente que está longe dos caminhos de Deus. Nós podemos buscar a Jesus para o que está doente, enfermo e não consegue mais andar. Nós podemos buscar a Jesus para o fraco. Nós podemos buscar para Jesus para o viciado. Nós podemos buscar a Jesus para aqueles que estão sofrendo, estão cheios de dor. Nós podemos, você e eu podemos fazer isso. Em segundo lugar, meus queridos, Jesus, esse texto nos mostra claramente, Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com a dor do ser humano. Jesus se importa com a sua aflição, com a minha aflição. Jesus se importa com aquilo que está tentando nos derrotar, que está tentando nos trazer a derrota final, estragar nossa vida, está tirando nossa paz, está tirando nosso sossego, está nos trazendo dor, está nos entrevando. Em Mateus 8:7, Jesus disse: eu irei curá-lo. Uma prontidão para socorrer, este é Jesus. Em Lucas 7, versos 6, no iniciozinho diz, Jesus foi com eles. Você vê que um e outro, ainda que divergiram quanto a quem teve o contato direto com Jesus, registraram a mesma prontidão de Jesus. Eu irei curá-lo, ou eu fui com eles, acompanhou, Jesus foi com eles. Jesus se importa com a nossa dor, Jesus se importa com a sua dor, Jesus se importa com aquilo que passa na sua vida, Jesus se importa com aquilo que passa na sua família. Se há reveses, se você não está tendo mais controle, você perdeu a capacidade de realizar, de fazer, de resolver, de curar, de se safar de uma situação terrível. Não tem mais condições, não tem mais força, escapou de você o controle. Jesus, Ele cuida de você, Ele se importa com você, Ele se importa com a nossa dor, Ele se importa com as nossas dúvidas, Ele se importa com aquilo que se passa conosco. Creia nisto, creia e vamos abraçar Jesus, vamos andar com Jesus, vamos olhar nos olhos de Jesus, vamos falar com Jesus, vamos abrir nosso coração para Jesus, vamos dizer a Jesus quem somos, sem nenhum temor. Ele nos ama e nos sabe, e conhece e sabe tudo que se passa em nós. Em terceiro lugar, Jesus destaca a fé do gringo. Este gringo, olha só, isso não é só um jogo de palavras, vamos parar para analisar, para você compreender. Eu não sei se você já fez algum encaixe a respeito deste tema. Jesus destaca a fé do gringo. Alguém fala assim, poxa, mas por que o pastor está falando em gringo? Né? O que é um gringo? O que é um gringo? Um gringo para o brasileiro é o estrangeiro, não é isso? Não é isso? Gringo é estrangeiro. Na Colômbia não. Na Colômbia, gringo é o norte-americano. Eu não sou gringo na Colômbia, porque várias pessoas, depois que descobri que era brasileiro, nas lojas diziam assim, eu pensei que você fosse gringo. Falei, mas eu acho que eu sou gringo. Ele disse, não, você é do Brasil. Falei, sou do Brasil. Então, você não é gringo. Falei, não sou não? Não, gringo tem que ser dos Estados Unidos. Falei, gringo é só dos Estados Unidos? Só.
Várias pessoas lá, e é isso mesmo. Na Colômbia, não sei em outros países, Argentina, Venezuela, Bolívia, Chile, talvez não seja, mas na Colômbia é exatamente assim. E eu vi várias pessoas fazendo isso, mas umas 3 ou 4 pessoas falaram isso. Então, Jesus destaca a fé do gringo. Vamos ver, Mateus 8, 9 e 10. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí falou aquilo: eu sou um homem sujeito à autoridade e também tenho soldados e servos debaixo das minhas ordens. Eu digo que ele vai, vem, faça, faz. Então é assim. Olha só o verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiram: atente para isso. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Presta atenção e grave isto. Negrite isto. Lucas 7, versos 6 a 9, iniciozinho do 9. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Porque o homem sabia quem ele era. O judeu dizia: gente boa, construindo uma sinagoga. O homem está dizendo: eu sou horroroso, eu sou um pecador, já fiz coisas bárbaras, né? Eu não sou digno que o senhor é. Na verdade, eu posso tapear os judeus, mas o senhor não, eu sou indigno, eu sou muito pecador. Aí disse: mas basta uma palavra tua, meu servo será curado, porque eu sou um homem que dou ordem, recebo ordem, e faço e mando fazer e pronto. Verso 9, ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele. Aí alguém dirá assim: mas ainda não compreendi isso. Nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando de um povo nacionalista, um povo cheio de tradições, e um povo que sabia que tinha sido escolhido de Deus, um povo que, ao desobedecer a Deus, perdeu muitas batalhas, ainda que tenha vencido muitas, mas também perdeu. Um povo que foi invadido, espalhado pela terra várias vezes, um povo que sofreu cativeiros, um povo que foi morto muitas vezes. Então, esse povo é extremamente nacionalista. E numa sinagoga, quando Jesus diz alguma coisa referindo-se ao estrangeiro, é um barril de pólvora. E aqui também. Nós daqui a pouco vamos ver um outro exemplo. Mas aqui também, quando Jesus fala que ele não encontrou em Israel aquela fé, os judeus ao ouvirem isto, aqueles líderes ao ouvirem isto, eles não gostam. Já aquilo ali brota um sentimento de hostilidade a Jesus. Ele poderia ter falado tudo, ele poderia ter feito o que fez, ele só não poderia ter dito isso. Nunca deveria ter dito isso, ainda mais para que o centurião ouvisse. A questão é muito séria, meus queridos irmãos. Jesus destaca a fé do gringo. E o que acontece? Nós vamos ver que isto provoca consideravelmente aquele povo. Você se lembra quando Jesus esteve na sinagoga em Nazaré? Em Nazaré, Jesus chegou e foi dado a ele o livro para que ele lesse. Ele leu. Depois que ele terminou de ler, todo mundo ficou de olhos fixos nele. Todos estavam, na verdade, perplexos, admirados com a forma com que ele leu. E aquilo ali acontecia porque é Deus, é a própria palavra se cumprindo. E ele então, já que estavam olhando muito para ele, ele disse: hoje se cumpriu essa profecia no meio de vocês. Quando ele falou isso, começou a ter uma confusão dentro do templo, dentro da igreja, dentro da sinagoga. E o que acontece? Começaram a dizer: esse homem não pode falar isso. Esse homem disse que se cumpriu a profecia nele. Quem é este homem? Aí começaram a falar: esse homem está blasfemando. O outro dizia: não, esse homem é bom.
Não, este homem ajudou fulano, ajudou ciclano, eu conheço o vizinho tal que foi curado, ele é maravilhoso. Não, não é possível. Nós conhecemos a família dele, nós conhecemos a mãe dele, nós conhecemos o pai, nós conhecemos os irmãos, as irmãs. Jesus teve vários irmãos e várias irmãs, filhos de José e de Maria, ainda que a religião minta e diga que não. Porque a Bíblia diz que sim. Todas as Bíblias do mundo dizem que sim, inclusive desta religião que diz que não tem. Aí vem as interpretações mentirosas, dizendo, não, isso aí significa primo. Ah, irmão agora significa primo. Água agora significa terra. Está igual o que fazem o Supremo Tribunal Federal, o que fazem os políticos, que pegam uma coisa, não, isso não significa isso não, isso significa aquilo. Você não entende mais nada. Então o que acontece? Olha o que acontece nesse trecho de Lucas capítulo 4, versos 25 e 28. Na sinagoga de Nazaré, nesse episódio, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, é de outro país. Quando Jesus falou isso, Jesus sabia que falar uma coisa dessa ali era acender o fósforo no barril de pólvora. E foi o que aconteceu. Então, a Sarepta da região de Sidom, que é outro país. Agora olha só, o verso 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Diz o texto que ao ouvirem isto, se encheram de furor. O culto acabou, minha gente. Quando Jesus falou isso, o culto acabou. Você lembra que Jesus pegou o livro para ler, leu, era para o culto ter sequência. Era por agora vir alguém explanar. Jesus falou isto. O culto acabou, minha gente, o culto acabou. Acabou num tumulto generalizado. Jesus foi preso. Jesus foi preso porque falou isto. Porque os caras ficaram com muito ódio. Matar, se tivesse uma pistola, matava ele. Prenderam Jesus e carregaram e expulsaram Jesus de Nazaré, a sua cidade. Ele foi expulso da cidade e foi carregado por um despenhadeiro, porque aqueles santos iam jogá-lo lá embaixo, ia estoporar Jesus. Quem caísse ali ia estoporar, o nome que se fala, ia se arrebentar todo, suas vísceras iam sair. É isso que os bonzinhos religiosos, santarrões, iam fazer com Jesus, porque Jesus, abre aspas, provocou eles, fecha aspas, porque provocou é no sentido de mexer para ver se eles acordavam. E aqui Jesus faz a mesma coisa quando ele destaca a fé desse gringo. Isso significa dizer, meus queridos, que do inesperado pode nascer fé. Às vezes uma pessoa que você nunca acredita que vai se converter, é aquele que vai se converter, aquele que vai se tornar uma bênção, é aquele que vai dar muitos frutos, e outros que você achava que era o tal e não dá fruto nenhum. Então é do inesperado que vem, do inesperado brotou fé, do inesperado veio a humildade de dizer eu sou indigno, do inesperado do centurião, do gringo, veio a palavra que parece ter surpreendido a Jesus, entre aspas, tamanha fé que eu não encontrei em Israel. Este é Jesus. Jesus então destaca a fé do gringo e Jesus cutuca o seu povo, mexe com o seu povo. E o objetivo de mexer com o seu povo é para o povo acordar, escapar da religião e vir para um relacionamento com o Deus verdadeiro. Por último, meus queridos irmãos e amigos, Jesus levanta o semi-morto. O cara está paralítico, o cara não anda mais, o cara está morto ou quase morto, não tem mais saída. O centurião tinha médicos romanos, mas o centurião viu que não tinha mais saída. A saída era Jesus.
e vai a Jesus. E Jesus, então, que começa a ir para sua casa, ou que tenta ir para sua casa, acaba do caminho mesmo, dizendo: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus 8,13. Lucas 7,10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Este é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que tem poder de curar, tem poder de perdoar, tem poder de aconchegar as famílias, de gerar perdão na família, de trazer da inimizade um verdadeiro amor, de trazer do desanimado um homem, uma mulher com uma potência espiritual gigantesca, tirar dos escombros, tirar das áreas cinzentas e da dúvida e trazer para a convicção de peito aberto, para servir ao Senhor, para engrandecer o seu nome, para dizer não ao pecado, renunciar a si próprio e pregar a palavra, a verdade de Deus, a palavra que cura, a palavra que é fiel, a palavra sem interesse humano, mas a palavra com interesse do reino de Deus, interesse espiritual. É isso que Deus espera. Jesus levanta o semi-morto, Jesus perdoa o pecador, Jesus lava o impuro, a impura, Jesus expulsa espíritos imundos. Jesus é maravilhoso. Jesus nos faz aconchegarmos com Deus, sermos amigos de Deus e brilharmos como jamais. Jesus é assim. Jesus é maravilhoso. Jesus, enquanto esteve na terra, para concluir, sempre foi atencioso com as pessoas. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, sentia a dor de todos, se colocava no lugar do que sofria, preocupou-se com o bem-estar dos que o buscavam. Isso com todas as limitações que as condições humanas lhe impunham, para inclusive enfrentar toda a sorte de oposição, porque ele manteve o seu poder, mas era humano. E quando olhavam para ele, diziam: você quem é? Quem é você para fazer isso? Mostra-nos, prova. Porque era um homem, olhava para ele, era um homem, pernas, mãos, braços, cabeça, tronco. Quem é você? Então ele teve que enfrentar tudo isso. E enfrentando tudo isso, ele abençoou tanta gente. Imagina agora, ao lado do Pai, com todo o poder, e nos amando, tendo todo o poder. Ele pode fazer muito mais por mim e por você. Curve sua cabeça. Você que está online, diga: ó Deus, eu preciso de Ti. Eu quero esse Jesus dentro do meu coração, guiando verdadeiramente minha vida. Eu quero obedecer esse Jesus e a sua vontade, entender, para renunciar a mim mesmo e brilhar nesse mundo, para ser um transmissor deste mesmo evangelho, desta mesma notícia maravilhosa de salvação, para orar com poder e curar os enfermos, para expulsar espíritos imundos, enfrentar o diabo e os demônios em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, e derrotá-los sempre em meu favor e em favor daqueles por quem eu orar, em favor daqueles que estão sofrendo. Encha-me com a Tua presença, ó Deus. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero frutificar. Me capacite a trazer pessoas a Ti. Me capacite
a ser um intercessor de poder. Escuta a minha oração, escuta o meu clamor, atende às minhas necessidades, ensina-me a cumprir a tua palavra e receber as tuas bênçãos, conforme o salmista ensinou. Deleita-te também em Yahvé, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também em Yahvé, alegre-se em Yahvé, regozije-se em Yahvé, louve de verdade em Yahvé, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ensina-nos esse caminho, ó Pai. Chegamos nesse momento à gratidão e às súplicas. Você que está orando agora, vamos ficar de pé. Você que quer pedir alguma coisa a Deus, colocar sua vida diante do altar. Você que quer agradecer a Deus, dizer: Pai, obrigado, o Senhor me livrou, o Senhor me abençoou. Eu quero te reconhecer, eu quero te agradecer. Eu quero clamar e quero agradecer. Deixe o seu lugar e vem aqui. Vamos ficar de pé e você pode vir aqui agora, nesse momento de gratidão e súplicas. Gratidão a esse Pai que nos ama, a esse Jesus que morreu, a nossa morte, está vivo, está à direita do Pai, tem todo o poder e está conosco. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Faça a minha vontade, traga a sua necessidade, como nosso irmão Jorge no início leu a leitura bíblica, que mostrou o milagre. Você viu o semblante, está registrado, daquela que suplicava a Ana mudar, a tristeza foi embora. Ela não estava grávida fisicamente, estava grávida espiritualmente, pela fé, porque agora ela vai embora, agora ela tem outro rosto, outro semblante, outro brilho nos olhos, agora ela transmite Deus, porque ela está cheia de confiança e vitória. Olhando para o momento, alguém dirá: não, Ana, não aconteceu nada. E aí o inimigo faz isso mesmo. Você está equivocada, Ana. Talvez você esteja muito otimista, Ana. Ana, não é assim que funciona. Ana, sabe como é que é? Não, mas ela não deu ouvido a isso, ela deu ouvido a Deus. E agora segue feliz. Eu conquistei, eu fui abençoada, eu fui abençoado. Deus me abençoou, Deus me deu e ninguém tira. Jesus me deu e ninguém tira. A Ele a honra e a glória, o louvor. Louvai a Yahvé. Aleluia, aleluia, Yahvé. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram
fazer por você. Deus quer fazer por mim, Deus quer fazer por nós, Deus quer fazer através de nós. Deus quer fazer através de você. E vai fazer maravilhas se nós crermos. Um milagre. Ele nos ama. Ele nos socorre e nos abençoa. É Ele que nos traz os milagres. A Ele louvor eternamente.